Hum. Bom dia, gente. Hare Krishna. Bom dia, todo mundo que tá aqui também, que já dei beijos. Temos gente aqui fisicamente, vocês aí também, o mesmo campo, ainda que fisicamente separados. E óculos, hoje eu vejo vocês. Muito obrigada por ontem, pelo carinho. Eu não consegui ver, e comentei com o Will à noite que quando eu entrei, eu falei, nossa, interessante, parece que as pessoas têm velas. Eu falei que o pessoal CDF já começou nessa coisa da devoção com vela acesa, mas eu não tinha muita certeza, porque eu estava sem óculos. Eu falei, não vou comentar nada, né? Porque daqui não é nada, não tem nada disso, e eu tô achando que. Então, enfim. Mas muito agradecida, foi um calor no meu coração poder encontrar com vocês aqui cedo. E depois com quem estava por aqui também, um dia bastante bonito também em termos de espiritualidade mesmo, que foi, a minha mãe está aqui, foi como eu decidi ter algumas orientações ontem. E aí ontem à tarde, eu já comentei, quem está no estudo comigo há mais tempo, de um xamã que faz parte da minha vida já desde quando eu tinha 15 anos de idade. Então eu conheço ele há 36 anos. E há 36 anos, em vários momentos da minha vida, ele me orienta. E ontem eu entrei numa sessão de 2 horas com ele e ele acabou falando por 4 horas e meia. E foi bastante forte, e inclusive uma parte que me tocou muito, que a gente sempre coloca essa importância. Hoje a gente está. A gente conversa muito por aqui sobre a chance da gente cultivar um coração mais leve, né? Porque, obviamente, cada uma aqui tem suas batalhas na vida, e isso tem a ver com a devoção que a gente está conversando durante esses dias nesse propósito. E óbvio que esse coração sim precisa estar mais leve, porque se ele não estiver mais leve é muito difícil a gente se conectar com a espiritualidade, já que o coração é a porta, que é o portal para a espiritualidade, e realmente se fecha com as mágoas que a gente tem na vida. Só que a gente precisa mirar na vida espiritual de fato. Então, isso foi uma ênfase que ele colocou ontem para mim, para nós, ou seja, em termos de grupo. E por que isso? Para que a gente, no meio de tudo que está vivendo, a gente não desacredite da espiritualidade. Porque a espiritualidade está tentando contatos com cada um e com cada uma de nós de uma maneira muito frenética e enfatizada. E alguns e algumas de nós, sim, a gente tem se aberto para as curas do coração, mas a gente ainda não concebe a vida espiritual. Ou seja, a gente ainda não concebe que existe algum ser que está com a gente, que em certas doutrinas pode chamar de um anjo da guarda, por exemplo. A gente não concebe que a gente pode ter mais presença de uma mãe divina ou até mesmo de um mestre animal seu que desencarnou e que está na espiritualidade de alguma forma cuidando de você para que você continue no caminho correto. Então, óbvio que tem dois caminhos muito claros que a gente precisa percorrer para acessar a espiritualidade. Um deles é a retidão, não tem como escapar. O que é reto, o que é certo, precisa ser praticado, mesmo quando a gente não ganha. E essa é a dificuldade da retidão na nossa sociedade, porque a retidão na nossa sociedade está, de alguma forma, ligada ao benefício que alguém tem. Então, se eu vou me beneficiar, ou pelo menos se eu não me prejudicar, eu sou reta. Isso inconsciente coletivo. Entendem isso? Ou seja, eu vou. Não, eu não vou. Briga de marido e mulher não se mete a colher. Não é assim. Ou seja, eu sou reta para, de alguma forma, impedir uma agressão, desde que o cara não venha atrás de mim. Porque senão, briga de marido e mulher não se mexe a colher. Entendem isso? Então, a retidão, ela começa a ter lugares escuros em função do que a gente olha e diz assim, eu não tenho gratificação pessoal direta aqui, ou eu me coloco em risco, então a retidão é mais praticada. E a gente vê isso de diferentes formas. Ou seja, a gente pode falar de honestidade aqui, a gente pode falar de lealdade, a gente tem vários momentos disso. E a outra forma da espiritualidade chegar, que é esse coração, a gente aliviar. E daí, cada um e cada uma precisa olhar, sim,
especialmente na linhagem de pai e mãe. Não tem como escapar disso. Então, a retidão é uma parte. E quando a gente fala do coração, volta para a primeira infância. Volta especialmente para a primeira infância, onde muitas vezes a gente não lembra mais do que aconteceu, porque o inconsciente teve que dominar para você sobreviver. Porque, afinal de contas, na carne, você era só uma criança. Você não tinha as ferramentas que você tem hoje para conseguir interpretar as pancadas que aconteceram lá atrás. Porque teu pai e tua mãe, a gente já comentou, desculpa se ninguém atinou para isso, mas ninguém se iluminou na gravidez. Então, na primeira infância, muitas vezes, esses seres que não se iluminaram, mas que a gente tinha como Deus e como deusa, eventualmente fizeram alguma coisa que erraram a mão e a gente ficou com uma pancadinha no nosso coração. E aí, inconscientemente, a gente reproduz cenários dessa primeira infância para tentar curar com outras figuras que representam aquele teatro emocional lá de trás. Então, isso faz sentido para todo mundo? Então, esses dois caminhos precisam estar claros no nosso coração. É reto? É reto a gente não matar? É reto a gente não matar. Ah, olha, mas sabe o que que é? É porque, na verdade, a proteína agora, gente, tá caminhando com a espiritualidade assim. Então, a gente vai ter que encontrar formas de comer proteína de uma outra maneira, e as plantas oferecem isso. Então, tudo isso é muito claro quando a gente coloca na teoria, mas na prática, tem muitos e muitas de nós que ainda a gente dá uns tropeços, mas precisa colocar isso. Agora, isso é a meta, que foi isso que ontem foi pedido para enfatizar enquanto grupo. Não é a meta. Isso é só o dever. Não é que a gente está falando, a meta, então, é a gente ter o coração leve. A meta, então, é a gente conseguir ser reto. Isso é só dever. É igual quando a gente tem um amigo ou uma amiga que fala, eu conheci ele ou ela, qualquer que seja a relação, e nossa, é tão honesta. A gente está agora falando, ou seja, que as coisas básicas são plus. Estão entendendo? Estão acompanhando isso? Então, ou seja, não tá fora de lugar. Então, isso que a gente está falando da retidão e do coração leve é dever. Você precisa fazer isso como um dever. Não é como algo que é a meta, é só o básico para acessar a espiritualidade. Porque na espiritualidade está a missão. E o que está acontecendo? Que muitos de nós não estão acessando o propósito. E porque não estão acessando o propósito, a vida se torna o quê? Vazia. Quantas pessoas acordam e vão dormir sem ter a menor ideia? Perdidas. Quantas pessoas não caminham como se estivessem caminhando numa penumbra? E muitos e muitas de nós podem estar vivendo isso agora. Porque a ideia disso aqui é a gente falar em devoção na época do quê? De provação. Porque quando as coisas começam a apertar na vida, a gente quer prova. E qual é a prova no caminho espiritual? O milagre. E é sempre dito, quando a gente pega as histórias de Sai Baba, mesmo as histórias místicas do Jesus, que toda essa questão do milagre é para atrair quem não tem fé. Por isso que os milagres têm que ser amplamente ditos. Porque daí quem não tem fé está vendo. E fala assim, opa, eu venho aqui. A Monique escreveu alguma coisa aqui, hoje eu estou de óculos, eu até consigo ler. Escrevi um texto sobre isso, os refugiados e refugiadas de si mesmos. Exato. Depois coloca para gente, depois eu vou abrir um grupo paralelo para tocar, quem sentir. Então, a gente precisa compreender o que é meta, o que é caminho, e o que desse caminho a gente não está praticando, porque muitas vezes, quando a gente limpa o nosso coração dessa primeira infância, dessa relação que a gente perde a conexão que a gente tem com o nosso pai e com a nossa mãe. Por exemplo, se você teve uma mãe abusadora, se você teve um pai abusador, a partir da hora que você perdoa esse pai, você rompe com a ligação que você tem com ele. E às vezes a única ligação que tem é aquela ligação de ódio e de mágoa. E aí a gente diz assim: peraí, eu não vou perder meu pai. Então eu prefiro ter um pai que eu odeio. E esse pai que eu odeio, que eu sinto raiva, vai terminar bloqueando que é um caminho da espiritualidade para eu acessar o que? O meu propósito, a minha missão. E aí, dentro disso tudo, essa devoção que precisa acontecer no cotidiano sem um milagre, porque o milagre você vai ter às vezes.
Quando você abrir esse olho, aí ele vai estar em todo lugar. Mas enquanto esses olhos daqui, só às vezes. Agora, abrindo esse olho, tudo é milagre. A gente poder ter se encontrado para estar aqui hoje é um milagre. A gente ter a oportunidade de estudar é um milagre. As pessoas estão refugiadas de guerra. Daqui a pouco a gente vai ter refugiado por causa da crise climática. Dizem que os refugiados da crise climática vão ser muito maiores do que em termos de número dos refugiados que a gente vai ter, tem hoje, por causa das guerras. Quantas coisas não são milagres, mas precisa abrir por aqui. E aí, dentro do que é a devoção, no cotidiano, é preciso conseguir enxergar o divino. A meta não é que você caminhe simplesmente com seu coração leve, com a sua mente tranquila por fazer o que deve ser feito. Isso é só o básico. A nossa meta é ter uma vida espiritual. E para a gente ter uma vida espiritual, a gente precisa cultivar essa vida todos os dias. Então, eu coloco aqui para vocês. É preciso morrer pelo menos uma vez antes da morte. Esse é o início da vida espiritual. Se você, se eu, se nós não aceitarmos morrer pelo menos uma vez antes da morte física, essa vida espiritual vai permanecer esotérica para nós. Vai permanecer num lugar que a gente não acessa. E aí eu pergunto, qual é a morte que precisa ser morrida antes da morte física? Então, por exemplo, eu deixar de me comprometer com a retidão, isso precisa morrer, se eu não tenho uma gratificação pessoal. Então, isso precisa morrer, porque isso é o básico. E quando a gente está falando desse perdão, desse mérito que chega através do que deve ser feito, isso abre para que a gente consiga receber as orientações que são necessárias para acessar o significado da vida maior do que eu preciso perdoar meu pai, minha mãe, do que eu preciso aprender a fazer o que deve ser feito. Agora, essa morte, só você sabe. E é essa morte que hoje eu gostaria de invocar aqui. Por mais forte que isso pareça, eu tenho certeza que a gente está acompanhando o raciocínio. A gente não quer invocar a morte macabra. Até porque a morte macabra é só uma fabricação, especialmente do Ocidente. A vida não é linear. Se a vida fosse linear, então eu nasço, eu vivo e eu morro. Quando a vida é círculo, é ciclo, então eu começo, eu termino e eu recomeço. E aí o que acontece nesses ciclos daqui, a gente já viu, esses círculos, eventualmente eles fazem o quê? Espirais. E as espirais, elas se abrem através do que deve ser feito, através desse coração que fica leve, a partir dessa devoção diária e a partir da morte que cada um e cada uma que precisa invocar para que isso, de fato, aconteça. A morte desses eus antigos, a Ana comenta, exato. Então, qual é esse eu antigo, nas palavras da Ana, ou seja, qual é essa morte que precisa ser invocada para que a vida espiritual se apresente no cotidiano? Colocar uma coisa aqui para cada um refletir. Reclamação. Para de reclamar. Faz um voto na sua vida. Não vou mais reclamar. Cada hora que for reclamar, lembra. Será que eu assinei isso? Não lembro. E pode ter sido, né? Porque me parece por aí que a espiritualidade não é. Então eu reclamo do meu pai, eu reclamo da minha mãe. Mas se eu pudesse lembrar lá na espiritualidade, manda aí para mim que eu quero nascer agora dessa mãe, desse pai, que eu quero resolver isso nessa vida. Sou forte. Daí o corpo para mim que eu vou descer agora para resolver isso. Aí desce aqui, fica, por quê? Por que esse pai? Por que essa mãe? Para de reclamar. Agradece a oportunidade. Estou limpando karma. Estou aprendendo. Estou crescendo. Estou libertando o outro.
me libertando. Eu perdoo o outro e são dois que se libertam, ele e eu. Agora, então, o que é que precisa morrer? Reclamação parece que é um caminho para a gente morrer. Outra coisa tentadora, fofoca. Olha quanto. Então, a gente se fala da vida espiritual, da gente fala assim, então eu vou acordar todos os dias, eu vou defumar a casa. Não, gente, pode manter a coisa num lugar mais básico. Porque essas mortes que fazem com que a vida espiritual nasça e que a gente tenha uma relação cotidiana com Deus, com a deusa, com o divino. Sei lá que nome você vai dar para isso. Os nomes realmente não são importantes. É importante que quando a vida apertar você, você tenha algum lugar para segurar dentro. Porque o mundo não vai te dar alça. A gente não vai conseguir segurar pelo mundo. Eu acho que todo mundo aqui já tem muito claro essa visão. Quando balança, não tem chão no mundo que sustente você, que me sustente. Precisa ser do lado de dentro. E para acessar do lado de dentro, as coisas básicas precisam ser feitas. Porque não vai adiantar a gente acender todos os altares se a gente não tiver clareza da retidão, de limpar o nosso coração, de praticar essa espiritualidade no cotidiano, sabendo que muita coisa interfere na conexão com essa espiritualidade, que é o básico que a gente precisa morrer para conseguir acessar. E aí, coisas incríveis acontecem. Isso significa, então, a partir daí a gente não tem mais problema? Os problemas continuam. Só que a nossa atitude frente a tudo isso muda. Porque você imagina o problema que a gente não quer, que a gente reclama, é justamente o propósito pelo qual a gente veio, para elevar. Porque a nossa vida, se ela for espiritual, ela é maior que a gente. Quando a vida não é espiritual, ela é só sobre nós. Então a gente fica se curando o tempo todo, se curando. E quem vai conseguir curar milhares de encarnações, gente? A gente vai ficar andando nos círculos, nos ciclos, mas a gente não vai acessar a espiral, porque tem muita coisa para curar. São vidas de engano. Olha só nessa vida, quantas vezes a gente for honesto com a gente, a gente não deu uma tropicada. Aí você vai invocar cura de vida passada, vai invocar cura de 10 mil vidas, vai invocar cura de... Então, vive maior. E vamos acessar alguma coisa, algum tipo de propósito que seja... Aí a orientação vem clara, mas precisa praticar. Então, o que precisa morrer? Para de reclamar. Abdica da fofoca. Ai, eu adoro meu cafezinho. Tira o café. Você se conhece sem café? Ah, não, Patrícia, eu vim aqui para aprender da devoção em tempos de provação. Você acha que a gente vai praticar a espiritualidade aonde? Se não for no mundo. E a espiritualidade vai acontecer em cima de um vício? Qualquer que seja. A cafeína, gente, eu não sei se vocês... É bastante bacana a gente estudar um pouco isso. Dentro do que é a Índia e a Ayurveda, a gente não condena a cafeína. Só que tem um uso próprio dela. E a cafeína, ela também é analgésica. Por isso que tem gente que fala, não, só depois do café eu acordo. E não é por causa do café, da disposição em si da cafeína, mas é porque ela consegue essa analgesia que coloca uma certa força da impressão, que é muitas vezes um lugar de anestesia do que está doendo. Então é como se eu colocasse a coraça e fosse para a vida. Então, reclamar, fofocar, o vício. Qual é o vício? Porque aqui nesse grupo eu não acho que a gente vai estar falando de vício de heroína. Mas nem por isso a gente está livre do vício. Comer muito a ponto de ficar igual um lagarto mestre no sol. É um vício. Entendem isso? Então, quais são esses lugares que precisam morrer? Porque quando a gente começa a peneirar, no começo da vida espiritual, vai sair sabugo inteiro.
Você começa a peneirar, é diferente depois que você caminha, e eu tenho certeza que cada um e cada uma aqui já tem um caminho espiritual edificado. Então agora precisa começar a sutilizar isso mais e mais. Então o que é que precisa morrer? Quais são os hábitos seus que precisam morrer? Ou seja, reclamação pode ser de uma pessoa específica, pode ter um algoz na sua vida, alguém que você canaliza tudo que der errado, ou tudo que você se irrita, como se aquela pessoa sumisse, então o mundo seria bom. Você conseguiria ter força para ir. Então, o que aquela pessoa representa desse inconsciente que precisa ser trabalhado como dever, para que essa espiritualidade possa aflorar dentro de um terceiro olho desobstruído, que a gente enxergue o milagre por todo lado, porque outra vez, quando apertar, vai precisar ter por onde segurar do lado de dentro. E do lado de dentro você vai acessar na proporção que você realmente se entregou, não porque você viu o milagre, mas porque você confia que coisas maiores que você existem e que aquilo que está acontecendo, que num primeiro momento a gente reclamava, é o contrato que a gente veio para quitar a dúvida. Muda a coisa. Então eu vou parar de reclamar do meu pai, da minha mãe, da minha criação, da pobreza, do trauma, do que eu vivi lá atrás, do acidente, do que quer que seja. Porque aquilo foi o contrato que eu assinei. Aquela é a vida espiritual traduzida na vida terrena. Faz sentido isso? Qual é a morte que cada um e que cada uma precisa morrer aqui, antes da morte física? Porque se essa morte não acontece, a gente não consegue acessar essa espiritualidade. A gente acessa vendo milagre de novo, a gente acessa, os convites ficam, mas a gente fica na porta. Vocês já tiveram essa sensação? De estar na porta, de estar enxergando a espiritualidade por uma fresta, mas não porque você está dentro do salão. De alguma forma você caminhou, você sabe que ela existe. Quando você escuta as pessoas falando muitas vezes, aquilo toca você, porque de alguma forma você está enxergando pela fresta, e você fala a verdade, está lá dentro isso, mas eu não estou dentro desse salão. Qual é a chave que abre? Porque não é a gente do lado de fora, a espiritualidade é a porta que se abre do lado de dentro. A gente já viu isso. Consciência só desperta do lado de dentro. A gente não consegue simplesmente estar ali colocando, precisa ter uma predisposição para acordar. E a predisposição é esse trabalho interno, da gente se manter firme na senda, que é a prática dessa espiritualidade no cotidiano. Então, sutiliza um pouco mais, olha um pouco mais para isso que está acontecendo na vida. Olha com honestidade os vícios. E outra vez, a gente não está num grupo, acredito eu, que se tiver alguém nessa condição, eu tenho certeza que todo grupo está aqui para apoiar dentro de um campo que quer a libertação de cada indivíduo, para que isso reflita, inclusive, na libertação macro. Mas eu acredito que aqui os vícios que a gente lida são mais sutis. O vício da tela, não esqueço o Oberon, não, aqui como convidado, talvez a Monique, eu não lembro quem daqui. Tá, mas enfim, o Oberon querido, que a gente tentando falar do celular, e o Oberon foi essa máquina de engolir gente, isso ficou gravado para mim. Ou seja, quantas pessoas não têm o vício de. A gente não tem tempo, mas quanto tempo a gente perde com esse dedo, olhando a vida dos outros? A gente não gosta de fofoca, mas a gente perde tempo olhando a vida dos outros. Bonito. E ainda julgando silenciosamente o que deve fazer, o que não deve fazer. Então são muitos vícios que a gente precisa rever, olhar. E são vícios secretos. Pornografia. Quantas coisas. Eu estou fazendo uma falsa moralidade aqui? Não. Cada um sabe, cada uma sabe o que é. Mas precisa se olhar. Precisa se olhar para morrer a morte que precisa ser morrida antes da morte física. Porque é essa morte que é a iniciação espiritual. E enquanto você só vê o que precisa morrer, sem atuar naquilo, você está na porta do portal, sem atravessar o portal. E a espiritualidade está dentro, não está na porta. Só que daí, e a retidão que a gente falou? Ah, eu vou entrar, eu vou perder meu vício, porque eu tenho um benefício no meu vício. Por que a gente sabe que o vício é ruim e a gente se mantém no vício?
Porque a gente se beneficia do vício. E a gente está apegado no benefício. Fumar é bom? A gente sabe que não é bom. Agora, se acalmar através do cigarro é bom? É bom. Consequentemente, eu não paro de fumar. Agora, qual é o seu cigarro? Entendem? Então, precisa desapegar do benefício. E aí entra aquela prática de retidão. Mas isso é vida vivida. E para ser uma vida vivida congruente, consoante à lei, precisa fazer o que é certo mesmo quando o benefício não aparece ali na nossa frente. E essa prática diária que vai sutilizar a gente, a ponto de quando a gente estiver na vida passando pelo aperto, mesmo sem um milagre, a gente vai saber, porque sente, não porque explica, que existe algo conduzindo a gente. Que de alguma forma a gente está na palma de uma mãe divina, da mão de uma mãe divina, de um pai divino, de um ser espiritual. Mas essa prática precisa ser diária. Então eu convido aqui, no dia de hoje, a que você responda essa pergunta. Qual é a morte que você precisa morrer antes de você desencarnar? Qual é o ciclo que precisa ser fechado para que essa espiral possa ser acessada? Para que a gente não caminhe nesses círculos, nesses ciclos intermináveis que se repetem, porque de fato a gente não tem coragem de fechar o que deve fechar. Precisa ir caminhando, desapegando. O desapego é uma grande potência espiritual, mas não é hoje que a gente vai falar dele. Hoje a gente vai falar simplesmente do que precisa morrer, e essa resposta é sua. O que precisa morrer para que a sua vida espiritual floresça, para que você consiga caminhar a vida espiritual de fato, trazendo significado, propósito para a sua vida, a ponto de, outra vez, a sua vida se tornar maior que você. Se você está vivendo só para alimentar a mágoa, só para tentar ser reto, você ainda está vivendo só para você. Isso beneficia os outros, sem dúvida nenhuma, mas ainda é muito pequeno. E o mundo, do jeito que a gente está, a gente não pode ter mais sonhos pequenos e egoístas. Porque não vai dar tempo se a gente estiver assim. Ou seja, você precisa ousar ter uma vida maior que você. E essa vida que é maior que a gente se torna também um outro lugar que a gente vai acabar conversando nesses dias todos, que é o serviço. Então, desapego e serviço, no caminho espiritual a gente vai encontrar. Desapego porque no começo a gente quer as coisas do jeito que a gente, de alguma forma, entendeu que seria. E daí vem a vida e fala, desculpa, não é do seu jeito, é do meu. E aí a gente pode escolher no nosso livre-arbítrio. Se a gente vai gritando, cantando ou dançando. Mas vai ser do jeito que a vida quer. Que se cumpra a vossa vontade. Afasta de mim esse cálice. Que se cumpra a vossa vontade. Então a vida espiritual demanda esse desapego. A vida espiritual demanda tudo isso do lado de dentro, para que a gente consiga lidar com o lado de fora, segurando na mão de um ser divino. O mundo não oferece essa mão. Então, a pergunta que eu tenho para cada um e cada uma hoje é o que deve morrer. E aqui a gente falou de algumas ideias. Estou agradecida, pedir para a gente alinhar a nossa coluna, fechar os nossos olhos. Respirar profundo. Inspira. Sem ansiedade. Sem ansiedade significa que você é capaz de inspirar lentamente. Você não precisa devorar o ar, devorar o prana, a ponto de permitir que a sua vida se consuma na chama. A sua vida deve ser a própria chama. Inspira lentamente.
e percebe qualquer dificuldade que você possa ter para isso. Nessa inspiração, puxando o ar lentamente, harmoniza a tua relação com o exterior. Na expiração, solta sem colapsar. Ou seja, o seu desapego que a vida toma de volta de você, mesmo que ela tenha dado, inclusive o ar, não deve fazer com que você caia. Sustenta a tua coluna ereta. Se sustenta em pé nessa dignidade interior. E nesse momento de reflexão, de meditação, faz da tua postura física uma rocha. Não uma rocha insensível, mas uma rocha de firmeza. E inspira, portanto, com tranquilidade. Porque o que é seu chega até você. E isso inclui os contratos que cada um e que cada uma assinou para a harmonização da vida espiritual. Portanto, aceita viver o que se apresenta, com a força interior de que o que é tomado de você não deve fazer você colapsar. Portanto, a tua respiração e aqui e agora, a cada aqui e agora, no transcurso da eternidade que parece se mover, é um exercício espiritual. Dessa maneira, recorda que a tua ansiedade pode ser trabalhada para cura através da tua respiração. E que a divindade se senta no espaço vertical entre o ar que você inspira e o ar que você expira. Entre o ar que você expira, entre o ar que você inspira. E quando você se acelera na sua respiração, quando você trava a sua respiração, esse portal na ponta do seu nariz se fecha. Portanto, respirar também é espiritual. E, portanto, os guias, os mestres, os orientadores nos dizem que nada escapa à espiritualidade enquanto encarnada. Enquanto encarnada, cada pessoa aqui, nada escapa à espiritualidade. Nessa consciência que respirar é espiritual, comer também é espiritual, se alimentar é espiritual. O teu sono é uma prática espiritual onde você se conecta de novo com a origem. Onde você é capaz de regenerar seu corpo através do descanso. Se durante a encarnação nada escapa à espiritualidade, a relação que cada um e que cada uma tem na linhagem de sangue, na família, no círculo de amigos, no trabalho, tudo isso é espiritual. Portanto, aqui e agora,
com a ajuda dos seres superiores, que o véu se rasgue, para que não haja diferença entre a vida cotidiana, dita mundana, e a espiritualidade. E sim, que cada ato praticado através do corpo físico possa manifestar a presença espiritual do ser que vive dentro do corpo, mas que com clareza enxerga até mesmo a dificuldade como alguma tarefa, alguma cura, alguma lição dessa espiritualidade. Nada escapa à espiritualidade. E a espiritualidade, ao contrário do mundo, não pede que você faça. A espiritualidade pede que você seja. Recorda, portanto, agora quem você é. Porque esse corpo não é você. Esse corpo é seu, momentaneamente. Quem é você? É através da presença, edificada na espiritualidade, que escapa nome e definição. Que coisas são feitas através do que você chama de você. Portanto, nesses véus que se rasgam, dessa espiritualidade professora, misericordiosa, aqui presente, através de guias e orientadores, mestres, que esse véu se rasgue. Para que cada um e cada uma deixe de se esforçar fazendo e possa, ao invés do esforço, soltar, através da prática da própria respiração, para se estabelecer em presença. E através da presença, permitir que algo seja feito através de você. Se você já tem a justiça ancorada em você, nos ambientes onde você estiver, a justiça é invocada silenciosamente, porque ela já tem presença em você. Você não precisa fazer justiça. A sua presença estabelece a justiça. Portanto, realiza. Não é no ato em si, mas é na presença. E esse véu se rasga também para além da espiritualidade, que aqui então encontramos clareza para perceber que está em cada ato, em cada passagem, circunstância, contrato da vida. Esse véu se rasga também para que o conceito mundano que foi colocado sobre cada um e que cada uma de nós aqui, em uma sociedade frenética que precisa fazer para ser reconhecida e reconhecida em quem é uma mentira que se rasga e que cai aqui. Portanto, a prática da espiritualidade é a presença divina através de você, que precisa ser desobstruída na morte que você precisa morrer antes do seu desencarne, nas mortes que você precisa morrer antes de desencarnar. Você não veio para fazer, você veio para ser. E nessa presença estabelecida, muito é feito através de você. Se você é estabelecida, estabelecida na justiça. Se você é estabelecida, estabelecida na compaixão. Se você é estabelecida, estabelecida na verdade. A sua presença vai invocar a justiça, a compaixão, a verdade. Sem que você necessite fazer algo por isso. Porque, na verdade, isso é feito através de você. Se alinha com o propósito divino para que, então, essa devoção aconteça. Essa alma curvada dentro do corpo, que respirando estabelece a presença divina, para que a presença haja. E que você apenas testemunhe milagres.
possíveis de serem vistos, apenas com seu olho espiritual. E nesse instante final da nossa meditação e da nossa reflexão, esses guias orientadores, essa presença divina, esses mestres, seu anjo da guarda, o nome que você coloque. Hum, sente a presença dele, dela, chegando perto de você. Essa presença pode ser sentida por uma fragrância, um perfume. Talvez você veja luzes mesmo com os olhos fechados. Ou quem sabe você sinta arrepios. Uma sensação que alguém chegou na sala, no quarto, aonde você está. E essa presença divina, como orientador, orientadora, mestre, mestra, anjo, o nome que você deu outra vez, seu guia, te recorda aqui e agora que caminha ao seu lado a cada respiração. Basta que você alinhe sua frequência com os seres superiores e se estabeleça na sua presença. Para que então, a partir daí, o que deve ser feito se realize, sem esforço. Para isso, atenção do lado de dentro. Sutiliza através das mortes que precisam ser morridas. E essa espiritualidade, professora, aqui e agora, abraça você. E você, por fim, relaxa. Você está em casa. Não mais na porta do portal. Não mais buscando, perdido ou perdida. Você está em casa. Se mantenha. Inspirando. Respirando as palmas juntas. Namastê. Abrindo os olhos. Muito agradecida por esses momentos, por essas reflexões. Amanhã, outra vez, nos encontraremos às 5:30 da manhã. E durante o dia de hoje, cultivem de novo a relação com o altar, seja o altar externo ou o altar do coração. E que a gente não se esqueça, a vida espiritual se apresenta no mundo. E o que a gente precisa fazer é ser. Rasga esse véu, recorda, invoca, deixa que esses seres conversem com você através da sua respiração.
no segredo do mistério do seu coração, durante todo o dia. Graças. Um beijo. Agradecida, agradecida.